Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e deste subiu uma fumaceira como de um grande forno. O sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não ferisse a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas somente os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes concedido que os matasse, que não os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, de nenhum modo a achará. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Nas cabeças tinham como que coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como o cabelo de mulher. Seus dentes eram como de leões, tinham coraças como coraças de ferro. O ruído de suas asas era como o estrondo de muitos carros de cavalos correndo para a batalha. Tinham cauda como de escorpiões, também ferrões. E suas caudas tinham poder para causar dano aos homens durante 5 meses. Eles têm por rei o anjo do abismo, cujo nome em hebreu é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, eis que ainda vem outros 2 ais. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no poderoso nome do Teu amado Filho Jesus, nós nos encontramos nesta manhã pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor socorro, para que nós possamos estudar esses textos aos Teus pés, possamos ouvir a Tua palavra, falando aos nossos corações, revelando a Tua mente, nos ajudando, Pai, porque nós precisamos tanto de Ti nesta hora, porque não queremos aqui ter um passatempo, o que nós queremos aqui é um encontro face a face, um encontro libertador. Queremos sentir Tua palavra nos levando aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Queremos sentir apacentados pelo Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, chegamos à 5ª trombeta. Vocês poderão ver que, diferentemente das outras trombetas, os textos aqui são bem abrangentes, são longos, com muitos detalhes. Porém, eu quero resumir o máximo que for possível, mas também de maneira objetiva, para que vocês possam extrair a vida da palavra, os pontos principais da palavra. Em resumo, se você observar, nas quatro trombetas anteriores, nós tivemos alguns acontecimentos devastadores. Primeiro, nós tivemos a chuva de granizo. Depois nós tivemos um grande meteorito, um asteroide, que trouxe um terrível impacto sobre a Terra. A terceira trombeta foi uma grande pedra espacial, meteorito, ou também um asteroide, que caiu e feriu as fontes das águas. A quarta trombeta, nós tivemos um eclipse
como nunca houve. É certo que lá no Egito, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus trouxe também um grande eclipse do sol e na lua, e houve trevas sobre toda a face do Egito. Porém, este eclipse que vai acontecer como a resposta da quarta trombeta, ele vai atingir todo o mundo. Agora imagine, irmãos, que em consequência a tudo isso, a Bíblia diz que vai acontecer algo. Observe bem. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída. Se você ler, preste bastante atenção. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 14, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 14 até 19, e também aqui, um texto próximo de nós, Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: por isso alegrai-vos os céus e os que moram neles, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Texto muito interessante, ele faz conexão com esta quinta trombeta. No primeiro versículo, o que o Espírito Santo quer nos mostrar é quem é essa estrela caída. Então, como eu disse, eu vou dar os textos, vocês vão anotar, vão estudar, eu serei bem objetivo. Nos textos de Isaías 14, Ezequiel 28, nós vamos saber que esta estrela caída é Lúcifer. Lúcifer é a estrela caída. Existe uma corrente dos estudiosos da Bíblia que dizem que Satanás nunca esteve aqui nessa terra. Ele nunca. Ele está numa prisão do abismo, mas ele nunca teve autoridade para estar nessa terra. Existe uma corrente de eruditos, de teólogos que ensinam isso. Pessoalmente, analisando muitos textos e muitos acontecimentos, o que eu pude também deduzir é que esses que pensam segundo essa corrente, eles não estão muito longe da verdade. Possivelmente, desde a serpente até aquele tentador que esteve contra o nosso Senhor em Mateus 4, em Lucas 4, possivelmente tenham sido anjos, instrumentos de Satanás, porque o próprio Satanás, como anjo caído, ele tem um poder que nós não conseguimos imaginar, mas é um poder que a ele é delegado, não é um poder inerente à sua natureza. O único que tem um poder inerente à sua natureza é Deus, ninguém mais. Porém, é importante sabermos que Satanás, Lúcifer, ele foi criado com uma distinção de todos os outros seres. É importante você saber também, e eu quero só levar a sua reflexão. Quando você lê o livro de Jó, também dá a ideia que foi o próprio Satanás. Eu não vou debater com ninguém. Se você acha que Satanás, é Satanás. Isso aí não é ponto importante, irmãos. Não é. A questão é que precisamos colocar algumas questões. E se você entende que é Satanás, fica algumas lacunas abertas. Eu não gosto de deixar lacunas abertas, mas eu respeito também aqueles que entendem diferente. E repito, não é um ponto fundamental. Se ele esteve, se não esteve, se ele está ou se não está. O certo é que aqui em Apocalipse, quando ele mesmo vem, ele tem um poder de persuasão e de engano que nem outro espírito maligno tem. Só você refletir. Deus deu a ele pouco tempo, e no pouco tempo que ele vem nessa terra, ele consegue enganar todos os homens, a ponto de no final do milênio, quando ele será solto, se você olhar o livro de Apocalipse, ele vai fazer menções de duas solturas de Lúcifer. Na primeira é esta,
a estrela caída que vai sair do abismo, e com ele muitos demônios. Ele vai causar um tormento nessa terra como nunca houve. Nunca houve. Depois ele vai ser aprisionado. Aí depois ele é solto novamente. No final do milênio ele é solto, e você imagina, o reino de Cristo estará estabelecido nessa terra já há 1000 anos. Um reino de paz, de gozo, de alegria e de conhecimento da glória do Senhor, porque a glória do Senhor encherá toda a terra. E Satanás vai ser solto no final do milênio, e ele vai vir neste reino de paz, como ele entrou no aquele espírito da serpente que entrou no Éden. Agora o próprio Satanás virá, e ele ainda vai enganar as pessoas, vai levantar uma grande revolução, chamada de insurreição global, contra a cidade santa e contra Cristo. Aí novamente vem o nosso Senhor contra ele e o destrói para sempre. Então, se você pensar que nessas 2 vezes que ele Apocalipse fala que diretamente ele veio à terra, ele causa o dano que ele causa, imagina, irmãos. É porque nós muitas vezes não pensamos. A nossa revelação cristã é formatada pela cabeça de outros, mas aqui eu não quero discutir, é uma opinião particular e pessoal, porque aqui vai dizer assim: uma estrela caída do céu. Observe essas frases, porque elas são importantes. Foi-lhe dada. Chave na Bíblia é autoridade. Daqui a pouco nós vamos estudar a palavra abismo. O que é este abismo? Vocês vão se surpreender com a clareza disso à luz da Bíblia. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e diz que abriu o poço do abismo. Estão vendo aí? E desse subiu a fumaceira como um grande forno. Aí houve um eclipse. Vamos mais ainda. Diz assim: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Nós vamos estudar isso em Êxodo capítulo 10, versículos 14 e 15, daqui a pouco. Sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões. Versículo 4: foi-lhes dito que não ferisse a erva da terra. Estão vendo, irmãos? Versículo 5: e foi-lhes concedido que não matasse, mas que atormentasse. O que vocês puderam entender com a leitura desses textos? Vou repetir. Observe: foi-lhes dado poder, foi-lhes dito que não ferisse a erva. Estão vendo? Foi-lhes concedido que não matasse os homens, mas que os atormentasse. Isso é importante, irmãos. São as sutilezas gloriosas da palavra de Deus. Satanás, ele é um anjo de grande força? É. De extraordinária singularidade como criatura de Deus, mesmo sendo a própria essência do mal? Sim. Mas aqui diz que ele não tem poder. Foi-lhe dado, foi-lhe dito, foi-lhe concedido, porque o poder pertence a Deus. É o nosso Senhor que diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você vê que aqui diz que ele tem a chave. Está vendo? A chave. E foi dado a ele a chave. Mas é Jesus que tem a chave. Diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quando você contrasta esses dois poderes, você vai ver que Lúcifer, ele não é uma autoridade em si mesmo, ele é uma autoridade delegada por Deus. A autoridade é o nosso Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá, é o cordeiro. Alguns paradoxos. Outro assunto que vocês poderiam também estudar em Apocalipse são os paradoxos. Então, dentre esses paradoxos, você tem de um lado o dragão, no capítulo 12, e no capítulo 5 você tem o cordeiro. Que contraste, irmãos! Satanás e seu reino,
é prefigurado pelo dragão. Cristo e seu reino é prefigurado pelo cordeiro. Quem vence? O cordeiro ou o dragão? O cordeiro, certamente, porque o cordeiro, ele venceu. E ele venceu quando ele foi lá na cruz e morreu no nosso lugar. Ele foi aquele que experimentou a morte no nosso lugar. Ele foi aquele que entrou na morte, destruiu o seu poder, desceu às profundezas do abismo, tomou a chave da morte do inferno, pregou aos espíritos em prisão, ressuscitou por nós, ascendeu por nós, está sentado no trono por nós e voltará para nós. Então é isso que nós vemos no livro de Apocalipse. Você lê isso aqui, você pode ficar desanimado, amedrontado. Não fique, não fique. Você vê essas figuras demoníacas surgindo. Imagine, olha a autoridade. Vocês têm autoridade não de matar, mas de atormentar. As pessoas sentirão nesse tempo atormentadas, irmãos. Uma crise financeira sem precedentes. Do que valerá o dólar, o euro, essas moedas que escravizam as pessoas? Que vai adiantar todo o capitalismo da Europa, toda a riqueza? Nesse tempo não vai valer nada, irmãos. Não vai valer. Vai ser um tempo de escassez, tempo de miséria. Aí muitos cristãos, como eu já vi falar, irmãos, temos que ter porões nas nossas casas. Para quê? Para você ser um incrédulo? Cavar porões é criar um ídolo da incredulidade. Lembra-se que o nosso Deus sustentou o povo de Israel no deserto durante 40 anos com maná. Sabe como que o maná caía? Vou te explicar a delicadeza de Deus. Ele derramava uma relva sobre a areia do deserto. Aí depois vinha um maná como folha de coentro, parecia, mas era como bidélio. Então mais ou menos assim, uma cor um pouco amarronzada, transparente. Porque quem conhece a resina do bidélio sabe disso. Era um pouco assim, um pouco café com leite, mas bem suave, transparente. Caía em cima daquela relva, para não tocar o chão. E aí eles colhiam e comiam. O dia que eles quiseram comer carne, Deus enviou cordonizes. Vocês acreditam que nós, irmãos, que somos a noiva do Cordeiro, que nós que somos a geração que o Senhor escolheu para viver a última hora, nós, irmãos, que vamos viver a hora mais sublime, que todos os santos do passado morreram anelando viver. Paulo anelava viver essa hora. João disse: filhinhos, é a última hora. Eles queriam viver a última hora. Eles tinham um coração de urgência pela volta do Senhor, mas não viveram. O escritor aos Hebreus diz assim, lá no capítulo 11, versículos 39 e 40: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, não tivessem completado a carreira. Eles correram a carreira, nós estamos terminando a carreira que nos foi proposta, irmãos, a carreira que começou com os patriarcas. Lembre-se lá atrás, lembre-se de Enoque, Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Eliezer, Josué. Lembre-se de cada um deles. Lembre-se dos profetas, de Samuel, cada um deles, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel. Todos eles correram. Os apóstolos correram, os pais da igreja correram, os reformadores correram, e nós estamos aqui agora correndo, e nós vamos passar o estágio final. O escritor aos Hebreus chega a dizer assim no capítulo 12, que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A única maneira de você, hermeneuticamente falando, entender essa nuvem de testemunhas é ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Nós também estamos correndo a carreira da fé. E você acha que o nosso Deus nos abandonará nesta hora? Ele não abandonou Abraão,
Ele não abandonou Moisés, Ele não abandonou os profetas, Ele não abandonou os seus apóstolos, Ele também não nos abandonará. Ele vai nos sustentar, Ele vai mover céus, Ele vai mover terra, Ele vai nos sustentar. Esses gafanhotos não vêm contra nós, irmãos. Esses gafanhotos não vêm contra a nossa vida, porque nós, irmãos, nós fomos guardados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Imagine o que o nosso Senhor sofreu por nós, irmãos. Você consegue imaginar o tamanho da sua salvação? Em algum momento da sua vida, você já imaginou o tamanho do amor de Deus por você? Você precisa ver isso, irmãos. Muitos de nós temos deficiência espiritual porque não compreendemos o amor de Deus por nós. Eu vou apenas pegar a ponta de um alfinete para poder te mostrar. Lembre quando o nosso Senhor estava na cruz. Aí diz que quando foi às 3 da tarde, Ele falou assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por quê? Sabe essa pequena frasezinha? Por quê? Nela está todo o mistério da cruz. Por quê? Irmãos, se o Espírito Santo te ajudar a mergulhar nessa pequena declaração, você vai ficar assombrado. Deus meu. Ele não disse Pai, disse Deus meu. Deus meu. Por quê? Tinha um porquê aqui. Ele podia suportar ser abandonado por Jerusalém. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele suportava isso, irmãos. Ele suportava ser abandonado pelas multidões. Quando ele passou pela terra dos gadarenos, eles não quiseram recebê-lo. Ele sentia o abandono na sua própria pele, na sua própria carne. Se tinha uma pessoa que sabia o que era ser abandonado, era o nosso Senhor. Ele não tinha nenhum trauma de ser abandonado. E à medida que a sua hora foi chegando, mais abandonado ele estava. Quando ele desceu do Hermon, lá em Lucas capítulo 9, se você ler com todo cuidado, você verá 7 vezes, Lucas vai dizer que ele estava indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele chora por Jerusalém, mas Jerusalém não quisera. Ele vai para a porta do templo, e ali ele é rejeitado mais uma vez. É a segunda vez que ele vai ali, mas ele é rejeitado, ele é abandonado, ele é desprezado. Ele vai para a Betânia. Mas quando chega a hora da sua cruz, irmãos, a hora da sua cruz, ele está terrivelmente abandonado, porque agora até mesmo os discípulos o abandonaram. Aquele que ele mais confiava, aquele que era o administrador das finanças do seu ministério, Judas, o abandonou, o traiu. Pedro, que era tão íntimo dele, o traiu, o abandonou. Todos o abandonaram. Mas eu digo para vocês, ele suportava tudo isso, mas um único abandono ele não podia suportar: o Pai. Era um abandono sem explicação. Aí ele pergunta: Deus meu, por quê? Neste porquê está o profundo mistério da cruz. Porque ele e o Pai nunca esteve ligado de maneira natural, eles estavam ligados de maneira eterna. A ligação, a comunhão, fiel é Deus, no qual fosse chamados a comunhão do seu Filho. Ele e o Pai tinham uma comunhão eterna, inseparável. Ele diz assim no Evangelho de João, que ele estava no Pai, o Filho unigênito. Olha João 1,18. Diz que o Filho unigênito que está no seio, no recôndito do Pai, foi quem nos revelou o Pai. Ele diz assim para os discípulos: aonde eu estou, vocês não poderão ir agora, mas vocês irão depois.
aonde ele estava, no recôndito do Pai. Mas quando ele está ali na cruz, ele sente que o Pai o abandona. Irmãos, aquele foi o lado mais cruel. Você vai ver, estude, desde aquela meia-noite passada, até aquela hora da cruz, às 9 horas da manhã, ele havia passado por 6 julgamentos. 6 julgamentos. Ele não relutou, ele não desanimou, ele não reclamou, ele não se entristeceu, ele estava firme, caminhando para a cruz. Ele foi esmagado, açoitado por um especialista na arte da tortura. Ele estava todo dilacerado, mas ainda, irmãos, ele não reclamava, ele não tinha uma palavra negativa saindo dos seus lábios. Mas nessa hora ele tem. Agora a dor dele era mais cruciante, não era a dor física, era a dor do abandono do Pai. Ele diz: Deus meu, por quê? Por quê? Tinha um porquê que nem ele sabia responder. Irmãos, você consegue entender? Ele, o Filho amado de Deus, o eterno amado, ele não sabia por que o Pai o tinha abandonado. E é abandonado na hora mais crucial, na hora mais importante. Se tinha uma hora que um pai não poderia abandonar o seu filho, era aquela hora, e porque Deus o abandonou. Talvez, irmãos, nós consigamos tocar um pouco nisso, quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, por amor de nós, irmãos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez, irmãos, aquilo que Deus diz lá em Isaías: as vossas iniquidades é que fazem separação entre mim e vós. Talvez a única explicação que me faz chegar perto é que ele estava tomado pelos nossos pecados, e naquela hora o Pai, por causa dos nossos pecados, porque ali agora não era apenas o Filho de Deus, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados, e são as nossas iniquidades que causam a separação entre Deus e nós, com muita dor. Talvez, irmãos, eu e você não entendamos isso, mas aquela foi a única hora em todo o universo, em toda a história de Deus, e por toda a eternidade, que Deus sentiu dor, quando ele teve que separar-se do seu Filho. Jesus nunca se sentiu separado do Pai. Aquela foi a única hora, que dor para ambos. E sabe por quê, irmãos? Por ter amado você, por ter amado você, por ter que te perdoar eternamente, por te salvar eternamente, por te amar tanto assim. Então eu estou apenas colocando aqui a ponta de um alfinete, para você compreender o amor de Deus por você. E é por causa deste amor que Ele nunca nos abandonará. Ele só abandonou o seu Filho uma vez. E lá o escritor aos Hebreus diz que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Aleluias. Então nós vamos passar horas difíceis, irmãos, horas de grande dor. Esse mundo estará debaixo de um terrível julgamento de Deus. Esse mundo viverá a sua pior hora. Uma crise econômica vai assolar esta terra. As pessoas se sentirão amarguradas, angustiadas. Não coloque o seu coração nos seus bens, coloque os seus bens debaixo das mãos do Senhor. Consagre os seus bens ao Senhor. Dedique os seus bens ao Senhor. Não coloque o seu coração neles. Não faça como Ananias e Safira. Faça como Barnabé. Coloque tudo em consagração ao Senhor, porque o Senhor pode
te dar muito mais quando você tiver a extrema necessidade. E não somente a você, Ele vai fazer da sua casa um celeiro para muitas pessoas. Ele vai fazer do seu lar um abrigo para muitas pessoas. Ele vai fazer da sua casa um oásis nesse deserto, nesse ambiente de angústia, de depressão e de desespero que vai assolar todo mundo. As pessoas vão buscar a morte, não vão encontrar, irmãos. Demônios do inferno terão autoridade e liberdade para atormentar os moradores dessa terra. Esta é a quinta trombeta. E aonde estaremos nós, irmãos? Diz aqui, é muito claro. Se você quiser, leia comigo, versículo 4 de Apocalipse 9. E foi-lhes dito, isto é uma ordem de Deus, que não ferisse a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas somente os que não têm o selo de Deus em suas testas. Vem comigo aqui no capítulo 7, por favor. Quem são esses que não têm o selo de Deus? Então observe bem. Versículo 4 e 5. Ouvi o número dos selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. E assim sucessivamente. Estão vendo, irmãos? Olha que coisa impressionante. Eu já disse que esse número 144 mil é um número profeticamente representativo. É 12 vezes 12 vezes 1000. Na matemática de Deus, o número 12 fala de completação. Podemos dizer assim, o número 144 mil é a completação de todas as completações da obra de Deus. De maneira simples, a consumação máxima da obra de Deus em seus filhos. Não é a nação de Israel, irmão. Já expliquei isso na primeira palavra. Nós não temos base nenhuma para dizer isso. Se você insistir que aqui fala das 12 tribos de Israel, você vai incorrer no erro. Primeiro que aqui faltam 2 tribos, Dan e Efraim, que não são mencionadas aqui. Então muito cuidado com esse tipo de interpretação literal, quando o texto é figurativo ou simbólico. Quando você quer entender os 144 mil, você precisa ir para mais outros 2 lugares em Apocalipse. Apocalipse 14. Vamos ver agora sobre esses selados. Apocalipse 14. Depois olhei, e eis o Cordeiro, que estava em pé sobre o Monte Sião. O que é o Monte Sião, irmãos? O Monte Sião representa o pensamento, o coração de Deus em relação ao seu povo. O Monte Sião é o sentimento mais elevado que Deus tem acerca da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui os 144 mil em pé, junto com o Cordeiro no Monte Sião. Depois olhei, eis o Cordeiro, estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil. Esta é uma figura apocalíptica, profética, porque Sião e os 144 mil é a mesma figura. Um é símbolo, o outro é figura. O Cordeiro não. O Cordeiro é uma descrição do nosso Senhor. Diz assim que tinha o nome dele e de seu pai aonde? Marcado. Então na testa. Se você voltar aqui, irmãos, ouvir o número dos que estão selados. Aqui você vai ver o selo. Onde está o selo? Na testa. Testa que é mente, irmãos. Mente. Lembre-se, mente. Nossa mente. Paulo diz assim: eu tenho a mente de Cristo. Vou te dar um outro texto, Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele diz assim em Gálatas 6: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu te pergunto, irmão, irmã, você tem a mente de Cristo? Porque a mente de Cristo é o selo de Deus. A mente de Cristo é o selo de Deus.
A vida de Cristo em nós é o selo de Deus. A vida de cruz é o selo de Deus. Eu trago as marcas da cruz, é o selo de Deus. Você tem o selo de Deus na sua vida, então você não precisa temer nenhum demônio do inferno, nenhum gafanhoto do inferno, nenhuma trombeta que vai tocar. Você não precisa temer, você está preparado para viver esta hora de maneira triunfante, regozijante. Pense nisso, irmãos. Lembra de Mateus 20? Mateus 20, o nosso Senhor vai contar uma parábola muito interessante. Ele vai falar do trabalhador e dos trabalhadores da última hora. Ele vai dizer que um senhor, ele conclamou algumas pessoas para trabalhar para ele. E quando faltavam alguns poucos minutos para encerrar o turno, ele convidou poucas pessoas. Essas pessoas vieram e trabalharam. E quando ele foi assalariar todas elas, ele pegou aqueles que estavam desde o início e assalariou elas. Eles receberam. E quando ele pegou aqueles trabalhadores da última hora, também assalariou eles com o mesmo valor. E aqueles trabalhadores ficaram inquietos e disseram: isso não é justo. Nós estamos aqui desde cedo, nós somos os primeiros a trabalhar. Esses aí são os últimos. Como eles podem receber a mesma medida que nós? Aí o senhor da vinha disse: de quem que é a vinha aqui? Ela é minha. Quanto foi que eu disse que eu te pagaria? Esse valor. Você está reclamando de quê? Sou eu que assalario, não é vocês. Mas na verdade o que o senhor quer mostrar é o seguinte, irmãos, que o trabalho daqueles trabalhadores da última hora tem o mesmo valor do trabalho daqueles que começaram. O senhor quer dizer que eu e você que fomos chamados para viver esta hora, porque talvez você pensa que lá no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando nós formos julgados pelas nossas obras, como os trabalhadores da última hora, talvez vocês vão sair correndo para encontrar Paulo. Já vi muitos irmãos dizer isso. Quando eu chegar lá eu quero ver Paulo, eu quero ver Moisés. Pois eu quero te adiantar uma coisa, você vai ver que as primeiras pessoas que nós vamos buscar são os irmãos que conviveram conosco da nossa geração. E a segunda surpresa é que Paulo e Moisés vão estar atrás de vocês. Eles vão estar procurando lá, cadê os trabalhadores da última hora? Aqueles que venceram, aqueles que apressaram a volta do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu digo isso, talvez na minha loucura, é porque Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos cercados de uma multidão, de uma nuvem de testemunhas. Eles estão esperando nós concluir esta carreira. Somos nós, irmãos. Eles quiseram estar aqui, mas o Senhor não escolheu eles, escolheu nós. As coisas loucas deste mundo, as que não são, para confundir as que são. Aleluia! É o Senhor que está fazendo isso, irmãos. Ele pegou coisas fracas, coisas que o mundo não dá valor. Você pensa: quem sou eu? Sabe quem é você? O trabalhador da última hora, a trabalhadora da última hora. O Senhor está forjando o caráter de Cristo no teu caráter para esta hora. Você não está entendendo a sua luta, você não está entendendo a sua crise, mas você tem que entender que na última hora o Senhor vai te usar como Ele usou Sansão. Sansão matou mais pessoas no último dia da sua vida do que durante todo o tempo que viveu. Veja o que o Senhor diz para Paulo em 2 Coríntios 12, 7, quando ele tinha um espinho na carne, e diz: para que eu não me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, Deus colocou na minha vida o espinho na carne. Irmãos, nós precisamos ter espinhos na nossa carne, para que nós não venhamos ser soberbos, para que nós não venhamos ser altivos. Entenda o lugar do sofrimento na sua vida, é para fazer de você uma mulher quebrantada, rendida, dependente de Deus. Nossa missão é grande, irmãos. Nossa missão nessa última hora, ela vai se revelar ainda para você. Essa palavra não vai falhar. Esse juízo vai chegar, as trombetas tocarão, e você vai ver a necessidade de ser uma mulher forte no Senhor, de ser um homem forte no Senhor, de fazer da sua casa uma casa de refúgio, de ser um oásis em tempos de trevas, de alimentar as pessoas que não terão alimento.
porque o Senhor nos dará a abundância dele. Ou então, irmãos, Deus mentiu. Deus mentiu. Agora eu te pergunto, aonde que ele mentiu na história? Ele mentiu para Abraão, irmãos. Ele mentiu para Isaac. Ele mentiu para José. Ele mentiu para Moisés. Ele disse que daria para Moisés uma terra que mana leite e mel. O povo de Israel saiu do Egito. Era uma viagem de 3 meses. Deus fez com que ela ficasse 40 anos. Por que que Deus não caminha rápido? Porque Deus não caminha com a nossa mente. A mente dele é mais alta, seus pensamentos são mais altos. Parece que ele está demorando, mas não está, irmãos, porque 1000 anos para ele é como um dia. Para Deus só tem 2 dias. De Cristo até nós só passou 2 dias para Deus. Para nós que está demorando, mas para ele não, porque ele não vive no tempo, ele vive na eternidade. Nossa mente é finita. Escute o que eu estou te dizendo. Ele não mentiu. Ele chega lá nas campinas de Moabe e disse: Moisés, vem aqui. Moisés subiu lá no monte Nebo, e Moisés pôde olhar toda a terra de Canaã. Aí Deus diz: aí está a terra de Canaã, Moisés, tu não vai entrar lá. Tu não vai entrar lá. Alguém pode dizer assim: mas Deus é mau, hein? Moisés trabalhou, aí você está dizendo: irmão Luiz, você vai cair numa contradição. Estou começando a desanimar. Escute, vai até o fim comigo. Moisés trabalhou 40 anos, não entrou em Canaã. Deuteronômio 34, versículo 5, versículo 10 diz assim: que Deus mostra todo o Monte Nebo, ele mostra todas as campinas do Jordão. Deus mostra tudo para Moisés. Aí no versículo 10 de Deuteronômio 34 fala assim: nunca houve na terra um homem que falasse face a face com Deus como Moisés. A face de Deus é maior do que Canaã, irmãos. A face de Deus é maior do que qualquer coisa nesse universo. Moisés não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. O que você faria? Ficaria com Canaã ou você buscaria a face de Deus? Ah, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor: unja os nossos olhos com o colírio celestial, para nós te anelarmos, Senhor, tirar nossas raízes neste mundo. Nosso Senhor não mentiu, irmãos. Nosso Deus não mentiu. Ele não mentiu para nenhum dos seus profetas. Ele não mentiu para os apóstolos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e ele é a nossa vitória. Ele não vai nos abandonar. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar vocês para fazer parte dessa morada celestial. Na casa do Pai há muitas moradas. Essas moradas somos nós. E Deus um dia, Ele vai habitar todos nós nessa gloriosa morada. É isso que está no capítulo 21, 22 de Apocalipse. Meus queridos irmãos e irmãs, então nós temos que confiar que Deus nos guardará, Deus nos sustentará. Vamos passar dificuldade? Vamos, mas não vamos ser abandonados nelas. Lembra de Daniel na cova dos leões? Daniel é jogado na cova dos leões. O Senhor livrou Daniel da cova? Não. Ele livrou na cova. Ele livrou na cova. Então, meus irmãos, vai ser nas lutas, vai ser nessa hora que toda a terra estará tomada por ações malignas escancaradas. Veremos as pessoas clamarem, gritarem, mas uma coisa é certa, e quero que você saiba disso: as pessoas não vão se arrepender. Deixa eu te mostrar algo, irmãos. Elas não vão se arrepender. As pessoas estarão aqui e elas não vão se arrepender. Elas ficarão mais amargas. Elas vão blasfemar contra Deus. Mesmo com tudo isso, elas vão blasfemar. Se você estuda aqui a palavra de Deus, você vai perceber que as pessoas estarão mais e mais, e muito mais blasfemas.
Veja aqui no capítulo 9, veja como estarão as pessoas nesse tempo. Apocalipse 9, 20 e 21. Os demais homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras. Veja como estarão os homens nesse tempo. Não deixando de adorar demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, de suas feitiçarias. A palavra aqui tem um sentido de drogas. Feitiçarias é farmaqueia, de onde vem a palavra farmácia, ou drogas. Nem de suas fornicações, nem de seus furtos. Está vendo, irmãos? No contexto dessas trombetas, da quinta e da sexta, da quarta, da terceira, segunda, primeira, com tudo isso, as pessoas ainda não vão se arrepender. Elas vão se tornar mais amargas, mais blasfemas. Então nós temos que nos preparar. Se você olha para a humanidade como está, isso aqui é só um prenúncio de como estará essa humanidade quando as trombetas tocar. Estarão muito mais blasfemas. A prostituição, a fornicação, a imundície, a corrupção vai chegar ao ápice, ao ponto mais alto. Mas, irmãos, nós temos que ter toda a segurança no Senhor. Nós temos que ter toda a nossa força no Senhor. A nossa segurança e a nossa fé não está firmada na cruz, onde o nosso Senhor Jesus morreu. A nossa fé está firmada em um túmulo vazio lá em Jerusalém, e um trono ocupado lá na glória. É aí que está a nossa fé. É aí que está, irmãos. E é por causa disso, nós não temos o que temer. Nós temos descanso. Dias sombrios virão, mas graças a Deus, aquele que está sentado no trono, Ele nos guardará, Ele nos fortalecerá, Ele não nos desamparará, Ele nos sustentará, até o momento que Ele descer do seu trono e vier se encontrar conosco nas nuvens. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre nós. Pai amado, no nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra venha como um cajado à nossa frente, Senhor, nos dando segurança, nos dando alento, fortalecimento, porque é isso que nós precisamos nessa hora, Senhor. Não podemos estudar esses assuntos se não for com a Tua ajuda, com o Teu socorro, com o Teu Espírito. Do contrário, ficaremos perturbados, do contrário, ficaremos tão desanimados. Mas Tu és a nossa força, Tu és aquele no qual nós podemos confiar, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu, e o Senhor está vivo para todos sempre. Por isso nós nos alegramos em Ti, Senhor. Mesmo em tempos sombrios, nós nos alegramos em Ti. Bendito para sempre é o Teu nome, é o nome da Tua glória. Amém, Senhor.